Amém, amados. Graça e a paz, amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, amém. Nós estamos começando aqui hoje, né, mais um culto online, amém. Onde nós queremos aí abençoar a sua vida com a palavra de Deus, com uma palavra de fé, com uma palavra de amor, com uma palavra de graça. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha fortalecer você aí, a sua fé, para servir a Deus, para amar a Deus, para vivenciar o favor de Deus, amém? Então, vamos começar então a palavra de Deus no teu coração, amém? Nossa palavra de hoje vai ser tempo de aprender a se alegrar em Deus, amém? Tempo de se alegrar, amém? Tempo de aprender a se alegrar em Deus. Olha, esse é um assunto para nós aprendermos, amém? No momento que Deus falou esse texto, vai nos ilustrar muito a importância que a gente tem com respeito a Deus e como devemos de fato se alegrar em Deus, amém? O nosso texto de hoje está lá em Deuteronômio 16, 9 a 12, né? Diz assim: 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás esse estatuto e os cumprirá. Hein? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, nós queremos meditar na Tua Palavra, Pai. Tua Palavra que é luz para nós, que nos ilumina, que nos mostra, Senhor, ó Deus, que precisamos, ó Pai, aprender, o que precisamos, ó Pai, obter, ó Deus, para termos um relacionamento saudável com o Senhor. Um relacionamento, Pai, à luz da Sua Escritura, à luz da Sua verdade, para que tenhamos, ó Pai, um tempo de paz, de graça, de consolo do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa os Teus servos que vão estar ouvindo essa palavra, que o Senhor possa tocar, ó Deus, nossos irmãos, ó Pai, com esta verdade, com esta grandeza desta realidade para nós, para que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti, abençoados, Senhor, pela palavra do Evangelho, pela palavra do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa tocar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então nós temos que falar esse assunto hoje, amém? Tempo de aprender a se alegrar em Deus, amém? Lá em Êxodo 23, 18, né? Falando sobre a festa das semanas, né? Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Isso é incrível, né? Quando fazia-se as festas, né, de Israel no tabernáculo lá, e o povo vinha até eles, né, e fazia os sacrifícios, havia duas coisas sempre predominantes naquilo que Deus pedia a Israel. A primeira coisa, irmão, é a ausência do fermento. Amém? Não comer o pão levedado, amém? Em hipótese alguma. E a outra coisa é não deixar gordura até pela manhã, amém? O não comer o pão levedado é que o fermento, ele penetra todos os tipos de massa. E o fermento para Israel tem um senso, tem a ideia de algo podre, né? Que é a ideia de putrefação, algo que está apodrecendo, e é símbolo do pecado, amém? Isso significa, irmão, que qualquer tipo de pecado, o menor que seja, ele deve ser retirado da nossa vida, deve ser arrancado, amém? Deve ser deletado da nossa vida, amém? Essa é a primeira ideia. Relacionar com Deus é entender, né? A gente pode entender que Jesus na cruz do Calvário morreu para quê, irmão? Para desfazer o pecado, amém? Jesus se fez pecado em nós para que tenhamos, nos tornássemos justiça de Deus. E essa ideia tem a ver, irmão, de viver uma vida realmente onde estamos desfazendo do homem do pecado, dos seus feitos, dos seus tratos. Tudo isso deve ser retirado de nós, amém? Tudo isso é pecado. Outra coisa que Deus falava com respeito às festas e o sacrifício é não deixar a gordura até pela manhã. Você sabe que a gordura, irmão, era a melhor parte do sacrifício.
Era a parte mais importante, né? Quando se preparava todo o sacrifício, não havia todo um ritual na organização, na extração de cada um daqueles parte do sacrifício, e a gordura era colocada acima de todas as coisas, porque a gordura representava o âmago da coisa, representava o centro de todas as coisas, representava o melhor de todas as coisas. E por que Deus fala não deixar a gordura até pela manhã? Isso aqui é uma coisa para a gente tirar umas lições muito boas de Deus, amém, irmão? Isso fala, por exemplo, da ideia de ser consumido até pela manhã. Imagina, eles começavam a assar e chegar no outro dia, antes do sol amanhecer, ela já vai estar consumido. Não era mais para ter. A ideia exatamente aqui, irmão, é que o que Deus quer dizer para nós? O que Deus quer ensinar para nós hoje como igreja, como povo de Deus? Não, nós precisamos aprender a desfrutar das coisas de Deus. A ideia de consumir ali é a ideia de desfrute. Por exemplo, se a gordura representa o melhor, representa a coisa mais importante dentro do sacrifício, o que Deus quer ensinar para mim e para você, irmão? É que nós precisamos aprender a consumir as coisas de Deus, irmão, até acabar. Essa é uma ideia que eu quero colocar. A gente precisa aprender, irmão, a desfrutar do melhor de Deus, irmão. Amém? Não podemos apenas ver as coisas de Deus como melhor, irmão, e apenas no sentido de olhar, no sentido de ver, no sentido, mas de não desfrutar. Essa é uma coisa que a gente precisa perceber, amém? Isso significa que o melhor de Deus deve ser desfrutado e consumido completamente. É a prova de que desfrutamos e vivenciamos o melhor de Deus. Amém? Falamos esses dias atrás sobre como Jesus vivenciou a nossa morte. E às vezes hoje nós vivemos uma vida muito aquém de tudo que Jesus conquistou por nós. E a ideia de desfrutar do sacrifício, de consumir o sacrifício todo, irmão, representando o melhor de Deus, irmão, é que eu e você somos instigados por Deus, irmão, a desfrutar, a usufruirmos de toda a grandeza, de toda a obra da cruz do Calvário, de todos os projetos de Deus para a nossa vida, amém, irmão? Então a gente deve vivenciar o cristianismo, amém? E falando isso, nós estamos falando de festas, irmão. Perceba o que nós estamos falando. Então todo esse ritual que havia em Israel, a ideia de Deus é que Israel aprendesse, irmão, a desfrutar de Deus. Será que temos desfrutado de Deus? O assunto que nós vamos falar hoje é exatamente sobre isso. Amém, irmão? Aprender a se alegrar em Deus. Eu vou tratar algumas coisas para a gente perceber, amém? Dentro dessa ideia que a gente leu agora há pouco no nosso texto básico, de Deuteronômio 16, 9 a 12, a festa da semana era uma festa voluntária, ou seja, o que cada um vai trazer é correspondente ao que o Senhor tem abençoado, ou seja, você é responsável por trazer e por saber o quanto Deus tem te abençoado. Está aqui no versículo 10, celebrarás a festa da semana ao Senhor teu Deus e com ofertas voluntárias da tua mão, olha bem, com ofertas voluntárias da tua mão. Deus não quer nada, irmão, que seja fabricado, né? Nada que você comprou de um terceiro. Deus quer que as coisas sejam das suas mãos, amém? Às vezes tem muitas pessoas, irmão, que fabricam, né? Tem muitas pessoas, irmão, que terceirizam a coisa. Perceba, isso é inaceitável, irmão. Amém? Você sabe o quanto Deus tem te abençoado. Você sabe, irmão, o quanto o favor de Deus tem o favorecido. E Deus quer que você seja voluntário a despeito, irmão, das suas bênçãos, a despeito da visão que você tem de alguém abençoado por Deus. Amém? Quando nós terceirizamos algo, quando nós pegamos algo que não foi feito das nossas próprias mãos, não somos nós mesmos que estamos trabalhando com aquilo, o que significa, irmão, isso se torna uma coisa muito sem valor, uma coisa muito, muito fora de nós, ela não nos representa, ela não diz, né, que aquilo que estamos fazendo é nosso, entendeu? Ou representa a nossa pessoa. Então está aí uma coisa para você aprender, irmão, amém? Tem coisa que tem que ser fruto do seu coração e daquilo que você entende que Deus tem te abençoado. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a festa da semana é uma voluntária. Percebo, o ano dos primeiros frutos é um ano da esperança. É um ano que os judeus recobravam a esperança
na certeza de grandes e boas colheitas de Deus na vida dele. Você vai lembrar que esse período aqui é o 4º ano, 3 anos anteriormente, né, tinham sido anos muito difíceis, anos de nenhum fruto, anos de que não tinha nenhuma colheita, e é bom que a gente faz uma ressalva aqui, irmão. Deuteronômio 16, ele foi escrito no deserto. Perceba, é a ideia, né? Moisés está falando de uma coisa que ainda não aconteceu, mas Moisés está falando, dando diretrizes, não, né? O Deuteronômio já é chamado, que é uma recordação, né? Moisés está replicando aquilo que ele já falou. Perceba o que eu estou dizendo aqui, irmão. Essas coisas não tinham nem acontecido. Israel estava aprendendo sobre as festas, aprendendo sobre os rituais, aprendendo muita coisa, irmão, que eles só foram colocar em prática quando entraram na Terra Prometida, que é uma dessas ideias com respeito à colheita, com respeito à festa da semana. Essa festa só foi celebrada, irmão, a primeira vez já em território de Israel, na terra de Canaã, amém? Quando, depois de 4 anos, perceba tudo que eu estou te falando para você. Eu quero tratar algumas coisas muito fortes para nós hoje. E Deus está falando assim, escuta, vocês tiveram 3 anos difíceis, né? Vocês comeram das novidades da terra, agora vocês começaram a plantar, e vocês não enxergam, é muito trabalho, mas você não vê nenhum resultado e tudo mais. Perceba o que Deus está te falando. Ele diz, mas no 4º ano vai começar a ter os primeiros frutos. Olha bem o que eu estou dizendo, é o primeiro fruto. E aí vocês vão ver isso com uma esperança, vocês devem olhar isso como esperança. Perceba, Deus está dirigindo o pensamento. Por isso que o Romanos capítulo 12, versículo 2, não diz que é para nós nos conformarmos, não nos conformarmos com este mundo, mas renovar o nosso entendimento a partir da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai nos fornecer, irmão, uma esperança para nós. A esperança está naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que estamos obedecendo. A esperança é encontrada, irmão, naquilo que praticamos, naquilo que nós trazemos como ritual, como prática, como meio de vida cristã. Isso é uma coisa boa para a gente aprender. Então Deus é um Deus de esperança. Aprenda a andar com Ele. Ele viverá para lhe dar esperança. Olha que coisa linda. Amém? O 4º ano eles traziam voluntariamente, ou seja, é o tempo de fazer as coisas por amor, por esperança, por fé, sem nenhuma cobrança. Imagina, Deus está dizendo, escuta, nesse ano vocês vão trazer voluntariamente, amém? Com a ideia de que você foi abençoado. Da forma como você foi abençoado, você vai trazer a oferta da sua mão. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, escuta, eu quero que vocês estejam condicionados, entendeu? A verificar, observarem. Quando chegar esse tempo de vocês viverem a festa da semana, depois de 4 anos, vocês vão viver essa colheita, vocês vão viver a situação. Eu quero que vocês façam isso, mas façam com alegria. Que vocês façam isso com uma disposição voluntária. Irmão, quando Moisés estava ensinando o povo, isso era apenas uma teoria. Era apenas um conhecimento que estava sendo ensinado a eles, que depois eles iam viver. Quando chegou o tempo deles viverem, irmão, eles já sabiam o que deviam fazer, como se comportar, como agir, e eles tiveram que produzir isso. Olha que eu gosto de dizer isso aqui. O que é produzir? Produzir é fruto de você. Por isso que Deus disse, não é para trazer nada dos outros. Amém? É obras da sua mão. Fruto da constatação de que você foi abençoado. Essa é a grande frase de Deus. Amém? Da forma que você se vê como alguém abençoado por mim, é assim que eu quero que você traga. Eu quero que você produza algo que seja fruto de você, que fale de você. Por isso é uma oferta voluntária. Deus diz, não é mais imposição, agora é um tempo de você fazer isso, não, voluntariamente. Coisa boa, né? Outra coisa que Deus fala quando fala da festa da semana, lembra que vocês foram escravos no Egito. E Israel sabia o que é ser escravo. Fazer as coisas à força, obrigado. Perceba, no 4º ano é um ano de lembrar de como você sofreu. E por quê? Por 3 anos você tem servido a Deus, aprendido, trabalhado duro para crescer, para aprender com Deus. E que você é uma pessoa de aliança, um crente de uma só palavra. E no 4º ano os primeiros frutos vem a responsabilidade de andar sozinho. Mostrar que você é uma pessoa de confiança, que é incrível, né? Deus está dizendo, escuta,
Vocês aprenderam, vocês foram ensinados, vocês foram cobrados, vocês foram investiram em vocês. Agora chegou a hora de você dar resposta. Irmão, Deus estava ensinando Israel, né? Deus, escuta, lá no Egito vocês foram escravos, vocês vão lembrar como é difícil, mas às vezes você fazer as coisas tudo sendo cobrado. Irmão, é um tempo em nossa vida cristã que é exatamente assim, é um tempo de cobrança, é um tempo de duro aprendizado, é um tempo em que você tem que aprender mesmo. Mas parece que chega um tempo em nossa vida, irmão, que a gente tem que aprender, irmão, que você vai lembrar, né, que da onde você veio, da onde Deus te tirou, como você foi escravo, como você viveu, como você andou, e agora você tem a oportunidade de fazer as coisas para Deus, irmão, por amor, por fé, por alegria, por esperança. Amém, irmão? Nós precisamos encontrar, isso aqui é a palavra de hoje, né? Nós precisamos encontrar alegria naquilo que nós estamos fazendo em Deus. Amém? Vida cristã, relacionamento com Deus, tem a ver com aprender. Perceba, irmão, o que Deus está ensinando ao povo de Israel. Deus está ensinando eles a aprender. Escuta, Deus deu essa mensagem para eles estando ainda no deserto, para que quando eles chegassem na sua terra Canaã, eles aprendessem a se alegrar em Deus. Eles aprendessem a se contentar em Deus. Nós precisamos aprender, irmão. Amém? Cristianismo, relacionamento com Deus tem a ver com aprender. Tem muita coisa em nossa vida, irmão, que é fruto de aprendizado. Por isso que a Bíblia diz para renovar nosso entendimento. Porque quando você renova, você está aprendendo. Você está aprendendo a melhor maneira de fazer as coisas, como você agradar a Deus. Amém? Cristianismo tem muito a ver com agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E a gente precisa fazer isso com fé. E o que é que prova que a gente tem fé? É a nossa alegria. A nossa alegria de servir, a nossa alegria de fazer as coisas, a nossa alegria de cultuar, a nossa alegria de se encontrar com Deus, a nossa alegria de estar junto com os nossos irmãos. Isso mostra o que nós estamos aprendendo. Aprenda. Amém? Outrora nós não tínhamos pés para ir para a casa de Deus. Nós tínhamos pé para qualquer outro lugar. Você tinha pés para mudar para o mundo, você tinha pés para ir para o futebol, tinha pés para qualquer outro lugar. Sua agenda estava vinculada a essas coisas. Mas um dia você encontra com Jesus, mas você começa agora a ter pés que querem ir para a casa do Senhor. Você tem mãos que querem agora prestar serviço, levantar mãos santas a Deus. Agora você tem boca, mão para louvar a Deus. Deus te deu tudo isso. O que significa isso? Não. Deus te ensinou. Então a gente precisa aprender a viver para Deus. Amém? Outra coisa dessa ideia de festa voluntária. Perceba, no ano das primícias é o ano dos primeiros frutos de uma vida espiritual. Perceba, com a chegada dos primeiros frutos, chegará também o tempo de fazer as coisas voluntariamente. Os primeiros anos da vida cristã são os piores anos, são os anos mais difíceis. Mas por que são difíceis? Se você pegar, irmão, fazer uma aplicação entre os primeiros anos, né, de Israel, e comparar eles com respeito à igreja, sempre são os primeiros anos. Você perceber, o começo da vida cristã é um dos períodos mais difíceis na caminhada. Toda pessoa que consegue superar os primeiros anos da vida cristã de forma saudável, eu não vou dizer que todo mundo aproveita isso, mas quando as pessoas aproveitam isso de forma saudável, elas vão ter uma vida cristã muito abençoada, muito frutífera, muito favorecida. Qual que é o grande problema, irmão? É que muitas vezes nós não entendemos como funciona a vida cristã. Se você pegar a história de Israel, por exemplo, o primeiro ano é o ano discipulado. Se você pegar o que é o primeiro ano na vida, da vida cristã, o primeiro ano é o ano discipulado. É o ano, irmão, que Jesus disse, né? Ir de fazer discípulo. Perceba, é o ano de você aprender, é o ano de você conhecer de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Então, a partir do novo nascimento, você é introduzido no reino, né? Que é Colossenses 1:3, Deus do do império das trevas, transporte para o reino do Filho do seu amor. Ali é um lugar de aprendizado. A primeira coisa que você precisa aprender, irmão, é o discipulado. Escuta, ninguém está fora do discipulado. Todos nós temos que aprender. Escuta, meu irmão, Deus não vai ficar falando com você. Escuta, o que Deus... Aprenda uma coisa, irmão. Você vai aprender através do discipulado. Deus já estabeleceu um meio. Às vezes, tem muita gente, irmão,
que eles não querem aprender com outro, eles não querem se submeter a alguém, eles não querem se submeter a um pastor, não querem se submeter a um líder, eles não querem frequentar uma cela. A pessoa quer um tratamento VIP, a pessoa quer um tratamento exclusivo. Só que escuta, irmão, isso está fora da palavra. Escuta, isso está fora do princípio bíblico, porque o próprio Espírito Santo inspirou o quê, irmão? Ele disse a respeito de discipulado, amém? Essa é a frase, fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Não é ensinar, é aprender, você vai receber a vida que você deve praticar. Isso é a tradição. Qual é a tradição do cristianismo? É o modo de vida cristã que a gente viu em Jesus, viu nos primeiros cristãos, amém? E essas coisas devem ser replicadas em nossa vida, amém? Nós recebemos uma tradição. O que é tradição ali? A tradição de um modelo de vida, de um comportamento de vida. O que é que se espera de um cristão? Isso é uma tradição. Significa, aquilo que a gente viu no nosso mestre deve estar em nós. Aquilo que a gente viu nos primeiros discípulos deve ser praticado por nós. Essa é uma coisa para a gente aprender. Então o primeiro ano é um ano difícil por causa do ano discipulado. O segundo ano é um ano de pôr em prática aquilo que a gente tem aprendido. Por que eu falo que os primeiros anos é o mais difícil? Porque você está aprendendo, você não sabe nada. Tudo que você aprendeu a respeito de Deus, nas religiões, elas não te servem para nada. Perceba uma coisa, irmão, quando a mulher samaritana se converteu, escuta, a visão que ela tinha, irmão, era do Monte Gerizim. Era a visão que os judeus aprenderam lá no Monte Sinai. Perceba, cada um tinha a sua escola. Tudo que eles tinham era fruto daquilo que eles aprenderam. Mas Jesus falou assim, Jesus falou e quebrou a perna deles. Escuta, não, mas chegou um tempo agora, um novo tempo, e que agora não é mais um lugar, nem vocês, nem os judeus, né? Apesar dos judeus estar mais certo, mas nenhum dos dois agora tem a ver. Por quê? Porque agora não é o lugar, é a forma. Agora para adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, desculpe, meu amado, é muito mais difícil do que adorar a Deus num lugar. Você pode adorar a Deus num lugar, irmão, e necessariamente não estar adorando a Deus. Porque adorar a Deus agora é em espírito, é a forma. Outra coisa é em verdade, significa que é através da palavra. Não é mais de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Significa que para mim adorar a Deus, eu tenho que me encontrar na verdade. Aí já entra João 8,32. Conhecereis a verdade. A verdade é Cristo e ela te libertará. Ela te libertará para quê, irmão? De forma que você preste um culto a Deus verdadeiramente agradável a Deus. Amém? Olha, mudou a forma, irmão. Amém? Agora eu preciso estar na verdade para o adorar. Não é só adorar, irmão. Não é estar só no lugar, não é só abrir a boca. Não, meu amado. Tem que ser em espírito. Quando fala em espírito, ele está falando sobre o novo nascimento. Ele está falando sobre uma nova condição espiritual. Significa eu preciso crer no enviado de Deus, né, o receber, me tornar filho de Deus, para me tornar agora um adorador. Olha, mudou a coisa. Perceba, então, o primeiro ano eu aprendo, no segundo ano eu começo a pôr em prática. Por que o ano da vida, o segundo ano da vida cristã é um pouco mais difícil? Não, porque agora tudo aquilo que eu estou aprendendo na nova vida, que eu estou aprendendo, eu preciso colocar em prática. Eu preciso obedecer, eu preciso vivenciar, eu preciso aprender uma vez, duas vezes, né? E Deus me cobrar para que eu venha praticar aquilo. Os irmãos vão cobrar, a liderança vai cobrar, você vai chegar na cela e ter um irmão fazendo isso lá e você vai ter às vezes um peso maior de cobrança. Mas então chega o terceiro ano a gente fala que é o ano da aliança, é o ano do comprometimento com a verdade que você aprendeu. Qual que é o problema da vida cristã muitas vezes? Tem muita gente que chega no primeiro ano, ele aprende muito, no segundo ano, ele mal coloca em prática, chega no terceiro ano, ele não se compromete com a verdade. Você pode perceber, tem muita gente que não tem uma vida, se parece com crente, com cristão, com a vida de Jesus, com a vida dos primeiros discípulos. Por que a sua vida não parece em nada, irmão? Porque exatamente é o que aconteceu, eles não praticaram. Eles aprenderam, eles ouviram, eles foram ensinados, mas eles não conseguiram colocar em prática, eles não conseguiram vivenciar. Então o que acontece, irmão? Eles estenderam esse período do discipulado, esse período da vida deles, irmão, que já poderia ter se tornado um habitual. Perceba o que eu estou dizendo aqui, meu amado. Deixa eu te dar uma revelação profética dentro para você.
Deus estava ensinando o povo judeu, irmão, antes mesmo de chegar em Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, eles foram vivenciar aquilo que eles já tinham aprendido. Olha o que eu estou dizendo para você, meu irmão. É a mesma coisa na vida cristã. Escuta, Deus vai te ensinar, vai chegar agora um momento que você tem que praticar aquelas coisas. Há um tempo que Deus nos ensina, um tempo que Deus vai fazer você praticar. Então, os primeiros anos são difíceis. Por que são mais difíceis? Porque você está aprendendo. Segundo, agora você tem que praticar. Terceiro, agora você tem que se comprometer a viver aquilo que você tem aprendido e você tem falado. Quando você aprende isso, não, aí chega um outro ano, que é o quarto ano, onde as coisas vão se tornar diferentes. Por quê? Porque você aprendeu. Vamos lembrar aqui, irmão. A promessa de Deus em Ezequiel é que Deus está imprimindo essas verdades em nós. Imprimir dá trabalho. Muitas vezes Deus está imprimindo verdades em nosso coração, para que elas se tornem nossa realidade, se torne parte de quem você é em Deus. Amém? Deus não está mais imprimindo em pedra, Deus está imprimindo, irmão, nas tábuas do nosso coração. Significa, você precisa colaborar, você precisa cooperar, você precisa ser participativo, você precisa ter prazer. Por isso nós estamos falando hoje, vamos falar sobre se alegrar. A gente precisa aprender essas coisas, não. Amém? A gente precisa aprender a se alegrar. E os primeiros anos realmente são os mais difíceis. O quarto ano é o ano de dar sinal de que aprendeu. Que você se familiarizou com as verdades aprendidas. E que você tomou a cruz por prazer, ou seja, que tomou os ensinos, irmão, de Deus por amor à verdade e por amor a Cristo. Acabou. Jesus disse que quem perder a sua vida por amor a mim e o amor do Evangelho, vai encontrar a vida. Essa é a grande questão, você precisa aprender a perder. A vida cristã, depois de uma vez salvo, você tem que aprender a perder. Tudo por amor a Cristo. E como é que você vai fazendo isso? À medida que você vai aprendendo, você tem que encontrar a alegria, você tem que encontrar o prazer. Perceba, da mesma forma que os judeus não aprenderam lá no deserto para depois aplicar em Canaã, é a mesma coisa. Nós aprendemos coisas, irmão, e que agora a gente precisa aprender a aplicar na nossa vida no mundo espiritual. Nós vamos começar a vivenciar essa vida cristã. Deus nos tirou do império das trevas, agora nos transportou para o seu reino. Significa, agora eu estou no Canaã de Deus. Agora, escuta, eu estou vivendo o reino de Deus. Da mesma forma que os judeus aprenderam e depois tiveram que aplicar essas verdades, irmão, lá em Canaã, é a mesma coisa. Eu e você temos que aplicar essas verdades agora, irmão, dentro do reino de Deus. Uma vez salvo, você foi levado para o Canaã de Deus. Canaã, o reino de Deus hoje, representa a nossa Canaã, representa, irmão, aonde eu devo viver uma vida para Deus. Eu devo viver uma vida formada em Deus. Então, o primeiro ano é um ano discipulado. O segundo ano é o ano de aprender, de praticar, de pôr em prática aquilo que eu aprendi de Deus. Terceiro ano, irmão, é o ano de eu me comprometer com aquilo que eu aprendi. O quarto ano, irmão, é o ano de eu dar sinal. Por isso que eu falei que muitas pessoas, irmão, a vida cristã se torna um pouco mais complexa. Por quê, irmão? Porque eles não entenderam essas coisas. Elas não entenderam essas coisas. Elas não descobriram a razão, o cerne, o centro de um relacionamento com Deus. Segundo lugar, aprenda a estar com Deus e Deus lhe abençoará poderosamente. Está aqui a grande lição que eu quero ensinar. Perceba aqui, irmão. Aprenda a estar com Deus e Deus lhe abençoará poderosamente. É o que Deus está falando das festas das 7 semanas. É para eles aprenderem, irmão, a estar ali com Deus. Estar ali, irmão, que era para contar 7 semanas, né? E aí passar essas 7 semanas. E aí ia chegar a semana, irmão, que era a semana da festa, da colheita. Aí Deus disse, como é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam voluntariamente. Eu quero que vocês façam algo que seja fruto da sua própria mão, né? Porque você constatou que você foi abençoado por Deus. Olha o que Deus está dizendo para ele. Perceba, eu quero que você perceba, você já foi escravo. Esse tempo agora é um tempo de você fazer voluntariamente, fazer por alegria, fazer por disposição. E outra coisa que Deus quis ensinar para ele, irmão, vocês agora precisam aprender a estar comigo e se alegrar em mim. Aqui uma grande coisa para a gente aprender em Deus. Quero falar sobre isso hoje. Se existe uma coisa que entristece Deus, não é a pressa, é a agonia, a inquietude, né, de uma alma, irmão, estando com Deus, ou seja, né, tem tempo para tudo, mas não consegue se
se aquietar em Deus, não consegue se alegrar em Deus. É bom a gente falar isso. Você imagina a história de Israel, né? Eles plantam, passam 3 anos, aí chega a plantação, o período da colheita, eles colhem, e entre uma colheita e outra, tem a festa da semana. Imagina, mano. Aí eles estão lá na festa da colheita, a primeira colheita, trabalhando duro, tal. Passa 7 semanas, já é a festa da colheita. 7 semanas eles trabalharam duramente, imagina, duramente trabalharam. Aí na semana, a outra semana, é a semana já da festa da semana. Você tem que parar. Você tem que ficar 7 dias. Era a ideia deles. Eles tinham que ficar 7 dias lá em Jerusalém. Escuta, lugar que Deus escolheu. Aquietar a alma. Imagina, eles estavam ali no frenesi, numa correria, numa agitação. Imagine a colheita em abundância, eles estão lá colhendo os primeiros frutos. Imagine, irmão, a disposição. Você tem 3 anos, né, que você está trabalhando e não tem resultado, e aquela coisa toda e tal. E aí, irmão, você começa a encontrar esperança, e Deus te dá esperança, e você está lá foito, né, cheio de vontade de trabalhar, de servir. Imagina o ânimo da alma de uma pessoa assim. Imagina a pessoa que está desempregada há anos, né, irmão? E aí ele encontra, Deus abre a porta para ele e começa a trabalhar, né, irmão? E aí uma semana depois ele precisa dar uma parada, né, porque agora ele precisa estar com Deus. Imagina, irmão. Mas, Senhor, não justifica, Senhor, porque eu fiquei 3 anos parado, Senhor, agora, Senhor, eu tenho que... Perceba, irmão. Às vezes nós não aprendemos a frear. A gente às vezes acha que a gente quer o Senhor dos resultados. Vou falar isso agora. E se existe uma coisa que Deus inquieta a alma de Deus, não inquieta o Espírito de Deus, não. É a pressa. Tem uma frase em Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Chegar-te para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. É aquela pressa, o cara já chega correndo, já faz o sacrifício e quer ir embora. O cara nem quer ouvir. O cara não quer nem explicação. Gente que quer só cumprir o protocolo e ir embora. Tem uma coisa, irmão, que irrita Deus, que provoca Deus. É a pressa. É uma alma inquieta. Inclusive é bom a gente falar isso, né? Essa inquietude é fruto de um homem, é fruto de uma natureza pecaminosa. Irmão, escuta aqui mesmo, essa vida inquieta, essa vida que não tem sossego, essa vida intranquila, essa vida que não se consegue alcançar paz, essa vida que tem que estar todo dia em guerra, tem que estar todo dia em conflito. Uma coisa é Deus gerar crise em você, uma outra coisa é você viver em crise. Criado por você mesmo. Isso é fruto de uma vida, irmão, de pecado, isso é fruto de uma vida da carne, isso é fruto de uma vida na alma. A Bíblia diz que aquele que entrou no descanso de Deus cessou as suas obras. Meu irmão, aprenda uma coisa, cara, escuta. O que Deus vai fazer para nós, aprenda bem, quem anda com Deus, entenda isso, não. Os resultados não são determinados por você, não. Os resultados são determinados quando você aprendeu a descansar em Deus. Quando você está trabalhando, significa que você está por sua conta e risco. Você não aprendeu isso aqui, meu irmão? Desculpa, meu irmão. Você não aprendeu nada. Você vai ter uma vida cristã labutando na sua própria alma, sem resultado nenhum. Tem uma coisa que Deus não gosta. Aprenda, é pressa. Uma inquietação. É uma inquietação, uma agitação. Jesus reclamou porque os discípulos não puderam estar com ele na hora da angústia. Está lá em Mateus 26:40. E voltando para o discípulo, achou-o dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? É triste, irmão. Mas muitas pessoas querem sua companhia, querem sua ajuda, suga tudo. Quando você precisa dela, elas vão embora. Se tem uma coisa que, imagine, irmão, pensa comigo com respeito a Jesus, irmão. Jesus se doou, Jesus vivenciou todas as coisas. Quando Jesus ficou triste, imagina, quando Jesus estava alegre, todo mundo estava em volta de Jesus. Olha, esse aqui é bom a gente falar. Estavam lá desfrutando de Jesus, usufruindo de Jesus. Enquanto Jesus tinha
condições, irmão, o que aconteceram? Vamos falar, era para cura, é para milagre, é para isso, é para aquilo outro, é para isso, é uma palavra, é uma revelação, é um ensino, é um aprendizado, sugaram de Jesus. Quando Jesus precisou, Jesus reclamou. Isso que eu estou falando para você aprender, irmão. A gente precisa aprender a estar em Deus e desfrutar em Deus. Escuta, a gente precisa aprender a estar com Deus, irmão. A estar com Deus. Quando nós aprendemos a estar com Deus, Deus nos abençoará grandiosamente. Aprenda aqui uma coisa, irmão. Tem muita gente que está em Deus, mas não está com Deus. Tem gente que está em Deus, mas quando eu digo não está com Deus, por que não está com Deus? Porque não aprendeu a se alegrar. Não aprendeu a desfrutar da companhia de Deus. Não aprendeu a se alegrar em Deus. Perceba, irmão, os discípulos estavam com Jesus, mas estavam dormindo. Perceba, estavam dormindo. Jesus reclamou porque eles não puderam vigiar nenhuma hora. Escuta, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, a minha alma está em tristeza de morte. Perceba, irmão. Aquele momento Jesus precisava que os discípulos vigiassem com ele. E não vigiaram. Às vezes, irmão, perceba uma coisa, a gente às vezes queremos muito de Deus, mas nós não aprendemos a descansar, a parar. Eu não digo que os discípulos fizeram isso, na verdade, por maldade. Os discípulos fizeram isso porque estavam cansados, irmão. Amém? Tinham chegado aquele dia de Betânia, tinham passado o dia preparando o cenáculo, já era mais de meia-noite, estavam cansados, estavam exaustos. É bom a gente dizer isso, mas mesmo assim Jesus reclamou. Jesus reclamou que não puderam vigiar com ele. Jesus disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não. A culpa é a gente aprender. Em primeiro lugar, voluntariedade para estar com Deus. Deuteronômio 16, onde alegrar-te-á perante o Senhor teu Deus. Olha o que ele diz. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Perceba, não era apenas para fazer uma festa. Era para se alegrar em Deus. Era para que tivessem contentamento em Deus, prazer de estar perante Deus. Isso aqui é legal. Vamos lembrar isso aqui, né? Deus está ensinando isso aqui. Lá, o povo está no deserto ainda, nem chegou em Canaã. Deus está ensinando práticas, irmão, da festa da colheita, que eles nem ainda tinham colhido. Eles estavam comendo do maná no deserto, chegaram em Canaã, depois que entraram, comeram das novidades, começaram a plantação, e aí 3 anos depois, né, estão lá já, uma colheita pronta, amém, o 4º ano começam a colher. Perceba isso. Olha o que eu estou dizendo para você. Deus estava dando para ele diretriz de como eles deveriam se comportar quando chegasse esse dia. Olha, vai chegar um tempo na vida de vocês, vai ser o tempo da colheita. Escuta, vocês vão estar 3 anos ali trabalhando, labutando, firmemente, fortemente, trabalho duro, igual a vida cristã mesmo. É discipulado, é muito discipulado, é só discipulado, é só discipulado. Tem gente que reclama disso, é discipulado, é verdade, discipulado mesmo. Ah, agora é hora de praticar, mas as pessoas ficam cobrando, tem que ficar cobrando, tem que praticar, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. É o 2º ano, é cobrança mesmo. Aí chega o 3º ano, as pessoas ficam exigindo o quê, irmão? Aliança, e aliança mesmo, é o tempo de aliança. Mas chega o 4º ano que a gente agora tem que fazer o quê? A gente tem que aprender a se alegrar de Deus. Imagina, mas 3 anos difíceis para Israel, aí eles colhem frutos. Estão lá, irmão, né? Imagina, irmão, numa velocidade, num trabalho árduo, todo mundo no seu campo, todo mundo colhendo, né? Reuniram a família, reuniram todo mundo, né? Estão todo mundo trabalhando 4 semanas, 7 semanas. Final de 7 semanas chega a festa da colheita. É hora de você guardar todo o maquinário, todas as ferramentas, levar tudo para o depósito, preparar agora o seu espírito para se alegrar em Deus. É isso que Deus está dizendo. Imagina, eles estavam no ritmo. Tem gente que é assim, eles estão no ritmo, quer continuar no ritmo. Mas tem hora que você tem que dar uma freada e aprender a estar com Deus. A frase é voluntariedade para estar com Deus. Escuta, não é só voluntariedade, é para fazer isso com alegria. Eu disse, escuta, alegrar-se-á perante o Senhor teu Deus. Imagina o cara, né? Está lá esperando a colheita, colhe, aí o cara chega agora, né, irmão? Não, mas agora eu estou com vontade, agora eu estou com disposição, agora tudo que eu quero é trabalhar, agora o que eu quero tudo é fazer. Eu disse, não, agora é hora de você parar, agora é hora de você se alegrar em mim, agora é hora de você
encontrar seu contentamento em mim. Tem gente que não consegue fazer essas coisas, não. Tem gente que não consegue se alegrar em Deus, não. Eles querem andar, escuta, irmão, a gente precisa aprender a se alegrar em Deus. Escuta, o resultado futuro de nossa vida depende do quanto nós nos aprendemos a nos alegrar em Deus, transformamos Deus ou encontramos em Deus o prazer de adorar, de servir. Tenha senso do que é importante, se controle para ter foco no que é mais importante. Aqui é a frase, irmão. Tenha senso do que é importante, se controle para ter o foco no que é mais importante. Percebe, Israel havia esperado por 3 longos anos a colheita, agora estavam cheios de vontade para trabalhar, para colher e festejar, irmão, por 7 dias, irmão. Poderia parecer aos olhos dele uma grande perda ou um grande problema. Imagina, irmão, no meio de uma colheita e outra tem uma festa. Você imagina, irmão, a colheita está para chegar, a colheita de trigo. Você imagina Jesus do céu, papai, está ali na esperança. Não, você tem que parar e você tem que ir lá para a casa do Senhor, ficar 7 dias lá e se alegrar. Você precisa aprender a estar com Deus. Gente, escuta aqui uma coisa, irmão, a gente precisa aprender isso aqui, irmão. A gente precisa aprender a estar com Deus, amar estar com Ele. Quem não aprende a amar estar com Deus, irmão, não aprende, nunca vai ter os resultados de Deus na sua vida. O que falta na vida cristã hoje, irmão, sabe o que é, irmão? É falta de Deus, não. Quando eu digo falta de Deus, não é falta de vir para a igreja, não é falta de cultuar, não é falta... Não, que eu digo isso aqui que é, irmão, é realmente estar com Deus, porque a gente às vezes vem para a igreja, mas não está com Deus. Quantas pessoas não vêm para os cultos, irmãos, não ficam contando os horários? Elas ficam contando os minutos. Ela conta quantos minutos foi o louvor, quantos minutos perdeu-se de tempo. Ela conta quantos minutos, né, o pregador passou, quantos minutos o culto terminou. Você não está com Deus, não. Você não está com Deus. Significa que você não está aprendendo a desfrutar de Deus. A alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Significa, irmão, você tem que aprender a se alegrar. Não adianta, irmão, a gente ter um frenesi para vir para o culto. A gente fica, eu tenho que hora do culto, tem hora do culto. Chega no culto, irmão, eu tenho outro frenesi para acabar o culto. É um frenesi para vir para a igreja e é um frenesi para acabar o culto. E é um frenesi para voltar para casa. Cara, é uma agitação, uma inquietação, uma perturbação. Perceba, Deus estava ensinando a Israel a se alegrar em Deus. Irmão, eles tiveram uma grande colheita. E no meio dessa colheita, irmão, eles tinham que parar agora e voltar lá e ficar 7 dias. Escuta! 7 dias ali, irmão. E tinha que fazer isso com alegria. Tinha que se alegrar, tinha que celebrar, tinha que festejar, tinha que ter prazer. Esse é o segredo. E tudo com voluntariedade. Jesus do céu, que coisa linda. Agora eu te pergunto, você acha que todo mundo fazia isso, irmão? Você acha que todo judeu ficava 7 dias diante de mim, irmão? Cara, esse negócio é... Vou ficar aqui não, minha colheita está esperando eu lá. Sempre tem gente assim. Quando Israel estava andando no deserto, irmão, Deus levando ele, tinha dia que o povo estava com muita vontade, a nuvem parava em cima da tenda. Significa apontar acampamento. Não, mas hoje eu acordei com muita disposição, com muita vontade. O cara continuava, seguia o caminho dele. Morria no deserto. Perdia. Tinha gente, não. Que a nuvem levantava, era hora de desmontar o acampamento e seguir em frente. Não, eu não vou. Não, eu já estou muito mais preguiçoso, eu estou mais lento. Hoje eu não estou muito afim. Ficava para trás do seu acampamento, sua família morria. Tem muita gente assim, irmão. Não sabe aprender a andar com Deus. Não consegue andar no compasso das ovelhas. Não consegue andar no compasso da palavra. Não consegue andar no compasso do Espírito. A Bíblia diz, né, que todos são guiados pelo Espírito. Eles são os filhos de Deus. Olha aqui, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. O que prova que nós somos filhos de Deus é se o Espírito Santo consegue guiar a nossa vida. Por isso que eu falo, a gente precisa aprender a acabar com essas inquietações, essas crises geradas por nós mesmos. Você precisa pôr fim, porque elas ou vão atrasar você, ou elas vão tentar adiantar as coisas na sua vida. Você vai perder Deus.
Você não vai encontrar a alegria da vida cristã. Você não vai ser feliz no relacionamento seu com Deus. Você vai ter dificuldade em vivenciar uma vida com Deus. A colheita não depende dos seus esforços, e sim da bênção de Deus. Esta era a grande lição de Deus, que Deus estava ensinando a eles. Tenham que aprender a ser independentes de Deus, e não achar-se autossuficientes. Aqui é uma grande questão. Esses homens, tinha gente que saía de lá e vou voltar para minha colheita, vou ficar aqui não. Eu vou ficar aqui 7 dias, não, vou ficar 2 dias, 3 dias e ir embora. Onde é que eles percebiam o resultado? Não. A colheita. Autossuficiência. Pessoas autossuficientes não conseguem andar com Deus. Não. Suas inquietações, suas faltas de paz, não sabe esperar em Deus, não consegue se alegrar em Deus, não consegue desfrutar de Deus. É triste. Nessa ideia de voluntariedade para estar com Deus, contenha teu ânimo. Quem não sabe diferenciar o que é mais importante, nunca viverá o favor de Deus. Isso é uma verdade, irmão. Se você não aprender a conter seu ânimo, imagina, o cara estava numa grande colheita, meu irmão, agora chegou. Eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que estar lá diante do Senhor, ficar 7 dias. E a pessoa tinha que chegar lá e se alegrar em Deus. Encontrar o prazer, Deus estava ensinando. Se você não conseguir encontrar essa alegria, escuta, irmão, você não vai ver resultado de Deus na sua vida. Você não vai conseguir perceber, irmão, que é Deus quem te abençoa. Perceba que Deus está dizendo assim, escuta, para você trazer algo para mim, você tem que fazer uma constatação da sua vida de bênção. Se você for incapaz de enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, você também não será capaz de ter paz diante de Deus. Você não vai conseguir, irmão, viver uma vida voluntária em Deus. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida voluntária em Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eles não conseguem enxergar em si as bênçãos de Deus. Eles não conseguem constatar o favor de Deus. Porque quem constata, aprende a desfrutar e a se alegrar em Deus. Aí uma coisa para a gente aprender. Aprenda a amar a Deus. Faça de Deus seu contentamento e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse é o grande segredo. O que Deus está ensinando a Israel? Escuta! O resultado da sua colheita vem de mim. Não vem do seu esforço. Não vem do seu trabalho. Não é o quanto tempo você vai ficar lá na sua colheita, no seu campo, trabalhando. Sou eu que te abençoo. É isso que eu estou dizendo para você. Escuta, sou eu. Os anos posteriores da tua vida, quem vai determinar sou eu. Muitas pessoas não entendem isso, não. Por isso que elas vivem numa inquietação, elas não conseguem andar no compasso de Deus, elas não conseguem andar no compasso da igreja, elas não conseguem andar no ritmo da igreja, elas não conseguem andar dentro de um nível. E por quê, irmão? Por que elas querem apressar? Elas querem apressar relacionamento, elas querem apressar as coisas da sua vida. Por que querem apressar, irmão? Sabe por que querem apressar, irmão? Porque não aprenderam ainda a se alegrar em Deus. A gente precisa aprender a se alegrar. Não basta estar em Deus, eu preciso me alegrar com Deus. Eu preciso encontrar o contentamento disso, eu preciso encontrar o prazer de amar a Deus, o prazer, irmão, de obedecer. Deus está me ensinando coisas grandes, lindas, que vão transformar minha vida, vão mudar minha vida, vão mudar minha casa. Mas não basta Deus me ensinar, eu preciso me comprometer com esta verdade e agora voluntariamente viver essas verdades, irmão, com uma disposição enorme do coração, de alguém que encontrou o tesouro, de alguém que encontrou a alegria, de alguém que encontrou a grande razão de vida. Segunda coisa, dentro dessa ideia de estar com Deus, pratique a voluntariedade entre os seus. Agora eu vou apertar. Alegrar-te-á perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Servir a Deus deve ser um prazer que devemos ensinar em casa e levar todos a amarem a comunhão com Deus e com os irmãos. Aqui é outra coisa. Não era bastante. Escuta, isso aqui é forte, mano. Não basta você apenas se alegrar em Deus, você precisa ensinar isso dentro dos seus ambientes. É a ideia do discipulado. Você tem que fazer discípulo.
Você tem que ensinar as pessoas à sua volta a se alegrarem em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O resultado da sua vida não é só, não depende só de você. Depende do quanto você consegue fazer na sua casa. Não adianta você servir a Deus. Você precisa ensinar seus filhos também a servir a Deus. Não adianta você fazer isso. Você também precisa fazer com seus vizinhos, pessoas em volta aprendam isso. Você é discipulado, irmão. Deus estava ensinando os judeus a inserir a sua cultura. Olha, isso é reunião. Isso aí é o verdadeiro evangelho que Deus quer ensinar para nós. Perceba, muitas vezes nós não temos resultado de Deus em nossa vida porque a gente vive só dentro de nós como se fosse uma grande ilha. O cristianismo não é ilha. Tem a ver com teu filho, tua filha. Até o levita que chegava na cidade ele tinha que se ensinar a se alegrar em Deus. O estrangeiro que chegava na cidade tinha que aprender a se alegrar. Ele não podia ficar ali moribundo, ali cheio de tristeza. Não. Agora acabou. O órfão e a viúva tinham que aprender. Essas coisas é forte, não. Não contamine seu ambiente de comunhão. Perceba, os pais tinham que ensinar seus filhos a amarem e a se alegrar com Deus. Os moradores da cidade tinham que ensinar o levita a se alegrar em Deus. E fazer com que o estrangeiro chegasse em sua cidade e tivesse o prazer. Perceba o que eu estou te falando, irmão. Essas coisas Deus ensinou lá em Israel, lá no deserto. Escuta, vai chegar um tempo na sua vida que vai ser um momento crucial. E aquele momento vai determinar os resultados da sua vida. Como? Quando você aprender a transferir, a você não apenas se alegrar em Deus, mas você ensinar os outros. Muitas vezes nossa vida não é mais abençoada, sabe por quê, irmão? Porque nós não ensinamos os outros. Você tem que viver feliz para Deus e ensinar os outros a viver feliz para Deus. Estar com Deus tem que ser a coisa mais prazerosa. Amém? Estar com Deus. Quando eu digo estar com Deus, mano, não é ter pressa. Às vezes a pessoa quer ver tudo com pressa. Pressa para sobrar mais tempo para quê? Às vezes eu estou ali preparando o meu sermão, mas é gostoso estar ali. Você fica ali às vezes 2 horas, 3 horas. Eu já fiquei 7 horas preparando o sermão. Não tem problema com isso, mano. As minhas brigas às vezes não é para ter mais tempo disso. Eu brigo o contrário, eu quero ter mais tempo. Às vezes algumas atividades da igreja me roubam esse tempo. Me furtam esse tempo de estar ali, sabe? Eu passo a semana esperando já para Deus falar comigo. A vida de um pastor não é fácil, porque você acaba de ministrar. E uma semana que vem você tem outra ministração. E não adianta você só pregar por pregar, aquilo tem que ser uma realidade na sua vida, tem que ser o âmago da sua vida. Amém? Não é um trabalho, escuta, não é só fazer. Você precisa encontrar a alegria de estar lá. Escuta, você vai vivenciar um ministério de 50 anos, 60 anos. Escuta, como é que você vai fazer 60 anos da sua vida se você não tiver prazer de fazer essas coisas? Perceba isso que eu estou dizendo para você. A gente precisa aprender a se alegrar, irmão. Se alegrar de estar em Deus, sabe, irmão? Quando eu digo estar em Deus, é aquele momento seu, aquele momento de intimidade. Você vem para o culto, irmão, você tem que estar ali. Amém? Não adianta você estar no culto, mas você não estar ali. Às vezes você vem para a igreja, mas a vida de igreja não está em você. Às vezes você vem para o culto, irmão, mas escuta, os elementos do culto não estão em você. É por isso que Deus diz que não é para trazer oferta, irmão, terceirizada. Deus diz, escuta, eu quero que você traga aquilo que é fruto das suas próprias mãos. Eu quero que você traga a mim aquilo que seja fruto das suas próprias ações. Por que Deus quer isso, irmão? Porque a gente fica te terceirizando, irmão. A gente quer muito de Deus, irmão, mas nós nos damos muito pouco para Deus, irmão. É aqui que está dizendo o texto, nós contaminamos nosso ambiente, irmão. Eu estando feliz com Deus, que se lasque. Não, meu amado. Cristianismo não é isso. Cristianismo, você precisa transferir. Qual é a lição de Deus? A grande lição de Deus é que toda a família deve se alegrar naquele que é maior e mais importante em sua vida. Qual é a coisa mais importante, não? Deus. Deus quer ensinar. Deus quer que, escuta, Deus queria que os judeus ensinassem a sua família, que é a coisa mais importante a Deus. A família é importante, mas Deus é mais importante que a família. Então, quando chegava a hora de festejar, escuta, nada é mais importante do que estar com Deus. E tem que ser com alegria. Eu queria estar em outro lugar, fazendo outras coisas, outra atividade, eu queria estar lá. Não.
Estou no lugar que eu queria estar. Ai, eu estou no lugar que eu esperei. É preciso frear, aleluia. Como é bom frear algumas vezes, como é bom às vezes estacionar. Agora eu quero estar com Ele. Essa é a coisa mais importante da vida, irmão. Se você não entender isso aqui, você não entendeu nada da vida cristã. O servo e as servas deveriam aprender que existe algo maior que o trabalho. E é se alegrar em Deus. Imagina o servo e a serva, irmão. Deus você escuta, você tem que ensinar seu servo e a sua serva a se alegrarem em mim. Não basta você se alegrar. Você não pode fazer que seu servo veja tudo trabalho, tudo é 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 trabalho. Não é tudo trabalho não. Tudo é Deus. Nós trabalhamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, mas escuta, o meu tudo é Deus. Não basta você se alegrar em Deus, não. Deus está dizendo, escuta, você quer resultado na sua vida? Ensine as pessoas as coisas certas. Ensine as pessoas que o serviço, existe algo mais importante que o trabalho é Deus. Tem muita gente que acha que tudo na sua vida é trabalho, é trabalho, é trabalho. Escuta aqui, eu vou falar para você, meu amado. Muitas vezes os resultados não vêm em nossa vida, sabe por quê? Porque nós ensinamos um conceito errado de cultura. Não é a cultura de Deus. A cultura de Deus, sabe o que é, irmão? É que tudo não é trabalho, tudo é Deus. E o que nós fazemos é para Deus, não é para louvor dele. Então escuta, irmão, aqueles homens estavam trabalhando que nem um doido na colheita da cevada, e trabalhavam. Era a primeira colheita, 50 dias depois ia ter a colheita, irmão. A colheita, a colheita de trigo. E escutem, mas no meio da semana tinha que parar. Parar, irmão. Ir lá e ficar 7 dias diante de Deus. Os servos tinham que parar para ir lá. Aqueles homens que estavam contratados para trabalhar no campo, aqueles que eram servos, irmão, tinham que ser levados junto e ficar lá para se alegrar. Essa é a coisa chave, irmão. Não basta você se alegrar em Deus, você precisa ensinar a cultura correta. E mesmo nem porque as pessoas não sabem, você sabe. Ser crente, escuta, isso aqui é muito forte, não. Ser crente não é ser crente para você precisa ser crente para os outros. Essa semana vou ter uma palavra tremenda da cela. Papai, princípios de uma vida resolvida. Cara, não falta não, amado. Por quê? Quando você entende o que é vida, uma vida resolvida, você vai entender os valores corretos. Não basta você ser crente para você. Você precisa viver uma vida cristã onde todo mundo vê. Não importa se a pessoa não sabe os valores de uma vida cristã, você sabe. E você deve ensiná-las. Olha que coisa linda. Perceba, a lição é que Deus é grande. Mas Deus deseja que nós reconheçamos isso. O que Deus está ensinando para os judeus? Escuta, quando vocês chegaram lá na terra de Canaã e acontecer tudo isso, eu quero que vocês aprendam. Eu sou grande, sim. Mas eu não quero que isso seja apenas uma coisa minha. Eu quero que vocês aprendam isso. Vocês vejam isso, vocês falem sobre isso, vocês vivenciem isso. Por que nós estamos parando? Por que o trabalho parou? Por que o trabalho cessou? Por que nós estamos no meio de uma colheita e nós paramos? Porque, escuta, agora uma coisa mais importante a fazer. Nós não negociamos valores. Agora é a hora de estar com Deus. Porque é Ele que nos abençoa. Ele tem nos abençoado e porque Ele tem nos abençoado, agora é a hora dEle. É para Ele. E eu tenho que estar lá inteiro. Escuta, minha casa tem que estar inteira. Os meus servos têm que estar inteiros. Cara, isso é forte, irmão. Isso é forte. Às vezes nós não percebemos isso. Perceba, alegrar-se em Deus deve estar acima de qualquer coisa. Esta é a visão de Deus. Perceba, Deus poderia impor no 4º ano, mas Deus sabe que os resultados dependem dele. Mas ele não quer impor. Ou que faça por obrigação. Sim, que ele seja visto como mais importante. Porém, isso tem que ser voluntariamente. Irmão, Deus podia fazer. Tem coisas que Deus podia impor. Mas Deus não vai impor. O 4º ano, Deus quer ensinar a gente a fazer as coisas voluntariamente. Que a gente olhe para os resultados, que a gente enxergue o que Deus tem feito. E que a gente mesmo decida. A gente mesmo freie. A gente mesmo ponha um ponto final. Agora não. Agora não. Agora é a hora de estar com Ele. Agora é hora de viver para Ele. Agora é hora de
me debruçar diante dele, ficar lá. Agora é a hora de fazer igual Maria, é hora de quedar-se. Não seja Marta não, Marta não sabe o que faz. Tem muito crente que são Marta, irmão. São muito trabalhadores, mas não sabe a hora de frear. Não sabe escolher a boa parte. Tem muito crente, irmão, que é igual Marta, não sabe escolher a boa parte, só sabe escolher a pior parte. Só escolhe a coisa errada na hora errada de fazer a coisa. Na hora de cultuar, na hora de estar com Deus, na hora de estar em comunhão com Deus, na hora de quedar-se, na hora de querer ouvir. É gente apressada, irmão, com uma inquietação da alma. É gente que vive na carne, é gente que vive na alma. É uma marca da vida, irmão, que vive na carne e que sabe coisa que sabe fazer, irmão, é trabalhar, e acha que tudo é trabalho. Não descobriu ainda que a coisa mais importante e maior é Deus. Não importa o quanto você sabe, você precisa vivenciar essas coisas. O quanto Deus é importante é visto no quanto tempo damos a Ele. Ficar 7 dias se alegrando em Deus revela o quanto Deus é o nosso contentamento. É isso que Deus quis mostrar. Se alegrar por 7 dias prova, evidencia o quanto Deus é importante para nós. Deixa eu falar algumas coisas para você aprender. Jesus reclamou dos discípulos que não puderam estar com ele orando 1 hora. Você está achando que Deus está satisfeito? Você não tem tempo de estar com Deus. Você não sabe o quanto Deus é importante. Se você vem para o culto, mas não traz os elementos do culto dentro de você, você não sabe o quanto Deus é importante. Você não consegue separar, irmão, o tempo de trabalhar e o tempo de estar com Deus. Você não aprendeu ainda a estar com Deus. Amém? Gente, eu vejo irmãos que... Nós temos irmãos que trabalham, né, que têm plantões, mas que vivem uma vida tão ativa em Deus. E não é, mesmo que um dia não possa estar, irmão, isso faz parte do seu dia a dia. Aí você consegue viver para Deus. Sabe, se planejar. Gente, isso aqui é uma coisa tão interessante. Jesus reclamou. Jesus reclamou dos discípulos que não puderam orar com ele 1 só hora. 1 só hora. Se o tempo não é importante, irmão, por que às vezes reclamamos tanto do tempo? Pode perceber. Deus chegou na viração do dia, irmão, e não encontrou Adão. Chegou na viração do dia e não encontrou Adão. Mas lá em Jacó, encontrou com Jacó na viração do dia. Ficou 12 horas lutando com Jacó. Ló encontrou com os anjos do Senhor na viração do dia. De malta de madrugada, ainda de quase amanhecendo, estavam enrolando lá e Deus apressou eles, tirou ele com a sua família. A gente precisa saber, irmão. Escuta, Deus ficou 12 horas com Jacó, 12 horas na casa, quase 12 horas na casa de Ló. Às vezes a gente acha que a questão de tempo não é importante. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Eu preciso aprender a estar com Deus. Escuta, irmão. O quanto Deus é importante é visto no quanto tempo nós damos a Ele. Escuta, não é dar no sentido de vir apenas. É trazer os elementos. É ficar ali e se alegrar. Deus disse que era para ele se alegrar. Com a família, com o servo, com o levita que veio, com o estrangeiro. É para ensinar ele, é para fazer ele explicar, ele ficar feliz. O órfão e a viúva. Imagina as pessoas que perderam pessoas. Perderam seus entes queridos. Eles deviam também ser envolvidos. Alguém responsável de ensiná-los que existe algo maior. Existe algo maior que a perda. A maior que a perda é Deus. Você pode perder tudo, irmão. Você não pode perder Deus. Escuta, faz parte da vida. Vamos perder gente, vamos sim, irmão. Mas escuta, irmão. Não podemos perder Deus na nossa vida. Porque se nós perdermos Deus, aí sim perdemos tudo, irmão. Perdemos até a nossa própria vida, vamos perder o rumo de nossa vida. Não vamos ter consolo para o nosso coração. Não encontraremos uma razão de vida. É Deus que nos tira do vale de sombra da morte. Nós passamos pelo vale. E no vale você pode perder alguém. Mas
seguir em frente pós-vale, não é uma obra de homem, é obra do Espírito, é obra da graça, é uma oferta de Deus para você. E a gente precisa aprender a se alegrar em Deus para que Deus possa nos ajudar. É para isso que a gente serve. Deus estava falando lá na noite, no deserto, escuta, até o órfão e a viúva vão chegar naquele tempo, eles perderam alguma coisa, mas você tem que levar eles a se alegrar em Deus. Mostrar para eles que existe algo maior. Gente, isso aqui é poderoso, irmão. Não sei você, mas Davi trocaria tudo para ser porteiro na casa do Senhor, só para estar com Deus. Mas não sei você, mas Davi preferia ficar um dia com Deus a ficar em qualquer outro lugar. Davi escreveu um Salmo 84:10, diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, ser porteiro, e permanecer na tenda da perversidade. Você não sabe, irmão, diferenciar lugares, tempo, importância. Davi sabia. A gente precisa saber diferenciar, irmão. Que quando Deus estava ensinando o povo de Israel a se alegrar em Deus, Deus está ensinando eles a saber, a discernir, a diferenciar o que é mais importante na vida. A gente precisa aprender isso com Jesus não reclamou, irmão, do que ele sofreu, a não ser quando ele perdeu a presença do Pai. Mateus 27:46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não reclamou da dor, Jesus não reclamou do sofrimento, ele reclamou, sabe o que, irmão? Porque o Pai desamparou ele. Naquela hora ele se fez pecado por nós. Às vezes nós reclamamos tanta coisa. Eu preciso saber o que é mais importante na minha vida. Eu preciso saber diferenciar o que é a coisa mais real. Alegrar-te-ás em Deus, alegrar-se-á em Deus significa que eu aprendi o que é o mais importante em minha vida. Essa é a grande questão. Converse de quem não sabe o que é importante, porque quem sabe o que é importante não sai do seu lugar. Se Deus não for junto, veja o que Moisés disse. Então ele disse: Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me vá subir deste lugar. Perceba, Moisés relembrou que quando Deus falou, apareceu para ele lá em Midian e disse: escuta, a minha presença vai contigo. Eu vou libertar o povo de Israel do Egito, mas minha presença vai contigo. No meio do deserto depois, anos depois, Moisés relembra: o Senhor disse, Senhor, não, sua presença não for comigo, Senhor, não me faça subir não, Senhor. E quando o Senhor me chamou, Senhor, o Senhor disse que a sua presença ia comigo. Mas a gente precisa saber o que é mais importante, irmão. A gente freia muitas vezes, a gente muitas vezes aprende a viver uma vida voluntária, a gente se ajusta ao Evangelho, a gente encontra uma alegria de servir a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a gente descobriu o que é mais importante. Moisés disse: escuta, não faça-me subir daqui, Senhor. Porque quando o Senhor me chamou, Senhor, quando o Senhor apareceu por mim naquela sarça ardente, quando o Senhor apareceu para mim, o Senhor disse que a sua presença ia comigo, Senhor. Senhor, se o Senhor não for comigo, Senhor Deus, se a sua presença não vai estar real, Senhor, se o Senhor não vai estar, ó Deus, de fato ali comigo, Senhor, não me faça subir daqui. E Deus apareceu para ele e disse: escuta, eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu pedido, e o seu pedido é justo, foi o que eu falei, foi o que eu lhe prometi. Que Deus disse: eu vou com você. Meu amado, a gente precisa entender essas coisas, irmão. Às vezes nós não colhemos uma vida de bênção porque nós não sabemos a diferença, irmão. Nós não sabemos o que é mais importante em nossa vida, nós não ensinamos em nossa casa o que é mais importante. Deus é o mais importante. Deus estava ensinando a Israel a frear. Deus estava ensinando a Israel a se alegrar em Deus, porque é dele que vem os resultados em nossa vida. Os anos que virão é o fruto e resultado do quanto nós estamos aprendendo a se alegrar em Deus. Quero dizer para você, nós estamos vivendo isso esses dias. Quero ensinar você tem que aprender a se alegrar em Deus. Chegou o tempo de você fazer as coisas voluntárias, de você não apenas vir, mas estar com Deus, não vir para os cultos, mas trazer os elementos do culto. Não adianta você terceirizar. Deus quer ouvir da sua boca. Às vezes nós falamos o que os outros dizem, mas não falamos o que nós está dentro de nós. Deus quer que você expressa. Deus quer ouvir as suas vozes. Deus quer ouvir sua oração. Quando você for orar, ore
ora, irmão. Às vezes nós ficamos pegando a oração dos outros, oração escrita, pega a sua oração e vai falar com ele. Deus quer ouvir o teu coração, Deus quer ouvir o âmago da sua alma. Deus quer que você desfrute dele, que você o consuma tanto, entregue para ele, não apenas queira as coisas de Deus, não apenas queira a companhia de Deus, não apenas queira as bênçãos de Deus sobre a sua vida, queira estar com ele, ame estar com ele, vivencie isso, irmão. Não sirva a Deus apenas pelos resultados, viva porque você aprendeu a se apaixonar por ele. Viu? Porque isso tornou seu estilo de vida. Moisés disse que não subiria dali. A gente precisa aprender essas coisas. Tem pessoas que nem sabem o que é ter a presença de Deus em sua vida. Como pode então saber o quanto a presença de Deus lhe faz falta? Quando Davi pecou, Davi falou exatamente isso. Não me lance para fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Davi sabia o que era mais importante. Porque no dia que ele foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se apoderou dele. E a sua vida virou de cabeça para baixo. Deus mudou a história daquele homem. Davi sabia o que era importante. A gente precisa aprender a estar com Deus e a se alegrar em Deus. Salmo 122 diz, né? Alegrei-me quando me disseram: pare tudo. Fei tudo. Cesse os seus serviços. Fale para os servos e as servas. Começou a semana. Começou a semana de estar com aquele que é mais importante. Significa, naqueles dias, era para o fazendeiro. Ele não era para impor, mas escuta, tem trabalho para ser feito. Olha, eu estou indo lá na casa de Deus, mas você fica aqui trabalhando. Não. Chegou algo mais importante. Nós vamos juntos. Traga o servo, traga a serva. Traga o levita. O levita chegou na cidade agora. Chegou agora o levita, chegou estrangeiro na cidade. Traga ele. Traga ele para a festa, traga ele. Ensina ele. Vem no caminho mostrando para ele a importância disso e o valor de tudo isso. Aí você está dizendo para ele: escuta, o órfão e a viúva perderam alguma coisa. Escuta, traga eles. Traga eles, filho de ti, não deixa eles na sua casa, não deixa eles lá no seu lar, não deixa eles na sua residência. Traga eles. E ensine a eles. Mostre para ele que você aprendeu. Se você tem entendido o que eu estou dizendo para você, Deus está dizendo: escuta, se você entendeu que Deus é a sua alegria, não vivencie isso, você fale para os outros. Quem tem a alegria de Deus não consegue conter em si, ela espalha. Quem tem Deus na sua vida não consegue guardá-lo em si. A sua boca fala, seu coração fala, sua atitude fala, seus valores fala, sua forma de viver fala. É isso, vazei discípulo. Você tem Deus no seu coração, aprenda a viver para Ele, aprenda a estar com Ele, andar com Ele, viver para Ele. Aprenda a trazer os elementos. Isso é vida cristã. Eu quero orar com você, para que Deus venha abençoar nossa vida, porque nós aprendemos a nos alegrar em Deus. A gente aprendeu a frear tudo. A gente aprendeu que não é a vida de Marta que venceu, é a vida que queda-se. Quem queda-se sabe o que é importante. Sabe o que é mais importante. Jesus falou: Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Ninguém pode remover você. Quando você encontra a boa parte, ninguém mais te demove. Mas quando nós somos como Marta, nós não encontramos ainda. Estamos achando que é a nossa mão, estamos achando que é a nossa capacidade, tornamos autossuficientes. Achamos que é os nossos talentos que têm feito a gente prosperar. Maria sabe, tudo vem de Deus. O mais importante é Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós queremos nos alegrar em Ti, Pai. Senhor Deus, vivemos dias difíceis, Pai, mas nenhum desses dias foram capazes de ofuscar, nem por um segundo, Pai, a alegria de estar em Ti, Pai, e estar contigo, Pai.
Senhor, não são as perdas, não são as dores, não são os sofrimentos, não são os anos de labutas, não são nada, Pai, nada disso, Senhor, é capaz, Senhor, de tirar a minha alegria, o meu contentamento, o meu prazer de quedar-se. Ó Deus, a minha briga, Senhor, Deus, é para quedar-se diante de Ti e estar contigo, Senhor. Senhor, quero estar ali, Senhor, para aprender, para ouvir. Senhor, não é trabalho, Senhor, não é o trabalho, nada disso tem valor. Senhor, o que tem valor, Senhor, é ouvir a sua voz, é ouvir a voz do seu Espírito, é o Senhor abrir as Escrituras, Senhor, isso é impagável, Senhor, isso é impagável, Senhor. Ó Deus, não há nada, Senhor, que nos pague esse momento, Senhor. Ó Deus, não queremos apenas estar aqui, mas queremos trazer os elementos, Senhor, para estar contigo e sentar ali, quedar-se, ó Deus, desfrutar, ó Deus, como o Senhor falou, ó Pai, que a gordura, Senhor Deus, ó Pai, era para ser consumida toda noite, ó Deus, até pela manhã. É isso que o Senhor quer que a gente vivencie, Pai. Tiremos dos nossos ofertas, tiremos dos nossos cultos, ó Pai, o fermento da inquietação, o fermento que faz a gente ficar pressionado, Pai. O fermento, Pai, simboliza a inquietude, a pressão, ó Pai, que quer nos oprimir, ó Pai, que quer nos tirar daquilo que é importante. Por isso, ó Pai, que o fermento não deve estar nas nossas ofertas. Por quê, Pai? Porque nós não vamos ter pressa, não vamos ficar agitados, Pai, não vamos querer a correria, Senhor. Precisamos amar ficarmos quietos, tranquilos, sossegados. Ó Deus, aprendemos, ó Pai, a quedarmos aos Teus pés, Pai. Isso revela a nossa alegria, revela o nosso contentamento, isso revela o nosso prazer de estar em Ti e contigo, Senhor. Ó Deus, o Senhor reclamou dos discípulos que não puderam orar em 1 hora, Senhor. Puderam ficar 1 hora contigo, Senhor. Senhor Deus, o Senhor muitas vezes, talvez tenha visto isso em muita gente, Pai. Ó Deus, que não consegue ficar contigo, Senhor. Não consegue ficar ali, Senhor. Ó Deus, nem 1 hora, Pai, nem 20 minutos, Senhor, ficar mesmo, Senhor. Ó Deus, faz as coisas com pressa, correria para ir embora, Senhor. Não, Senhor, nós não queremos ser esses, Senhor, nós queremos ser aqueles que aprendeu. Nós não queremos apenas para nós, queremos ensinar nossa casa. Nós não queremos ensinar nossa casa, nós queremos levar as pessoas, Pai, ser discípulo, ensinar ao outro aquilo que é verdade em nós, aquilo que é luz em nós, aquilo que é revelação em nós, aquilo que é o nosso contentamento. Abençoa teu servo que está aprendendo a tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor, ele a se conter, ajuda ele a conter seus ânimos, ajuda, Senhor Deus, a ele diferenciar, a discernir o que é importante em sua vida. Ensina ele a mostrar para ele, Senhor Deus, que os resultados da sua vida não dependem da sua capacidade, nem, ó Deus, deve se tornar autossuficiente, Pai, mas deve aprender, Pai, a se alegrar em Ti, Senhor, porque os resultados futuros, Senhor, os resultados que se foram, Senhor, já são frutos apanhados, Senhor, mas os frutos que estamos para apanhar, os resultados que estão por vir, dependem do quanto nós dependemos do Senhor e do quanto descobrimos, Senhor, o quanto o Senhor é maior em nossa vida. Deus, não adianta só impormos para nós. É preciso impormos para os outros, Senhor, a se alegrar, Pai. Não adianta, Senhor Deus, pararmos nosso serviço, Senhor, e fazer que os outros trabalhem, Senhor. Precisamos também trazer eles para a mesma alegria que nós estamos trazendo, Senhor. Essa é a visão do cristianismo, essa é a visão de reino, essa sempre foi a visão do Teu coração, Pai. Senhor Deus, nós não podemos gerar obrigação, Pai. Quando é tempo, Senhor Deus, nós gerarmos, ó Pai, voluntariedade, um coração voluntário, um espírito voluntário, um coração que aprendeu a amar, um coração que aprendeu a estar com Deus e andar com Deus e viver para Deus, um coração que aprendeu a se alegrar em Deus. Por isso abençoa teu filho hoje, Pai. Está ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa trazer paz ao seu coração. Que o Senhor possa libertar da inquietação, do fermento desse mundo, Senhor. Ele arranque das suas ofertas isso, Pai. E aprenda a consumir todo o holocausto. Todo o melhor de Deus deve ser consumido. A vida cristã é para ser consumida, desfrutada, vivenciada. Vivencie isso em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Amém, amados? Palavra de Deus no teu coração. Aprenda a se alegrar em Deus. Amém? Ensine isso aos outros. Aprenda isso. Outra coisa importante. O resultado não depende de você. Depende daquilo que você depende. Aprenda a se alegrar em Deus.
os resultados virão. Constate o favor de Deus. Traga o fruto da sua mão. Terceiriza não, meu irmão. Terceiriza não. Eu quero que você olhe para você e veja o quanto você é abençoado para você trazer voluntariedade. Para você trazer a voluntariedade do seu culto, a voluntariedade de estar com Deus, a voluntariedade de estar com Ele, gastar seu tempo com Ele, de comunhão com Ele. Traga os elementos do seu culto, amado. Não venha para o culto, mas traga os elementos junto. Hein? Quando você vir para o culto, traga você também para o culto. Hein? Às vezes nós vemos para o culto, mas nossa alma não veio, nosso espírito não veio. Deus sabe, irmão. Veja isso. Você não sabe o quanto Deus vai abençoar você. Aperte-se hoje de ser mártir. Tem hora que a gente precisa ser mártir. Aprenda a ser Maria. Amém? Quando você está no seu campo, você é mártir. Quando você está diante de Jesus, Maria. Amém? Tem hora que a gente freia no Marta. Cala a boca, Marta. Quieta, Marta. Quieta, Marta. Marta, acabou. Agora é a semana do Senhor. É tempo de se alegrar em Deus. Quando você está no campo, trabalhe. Mas trabalhe para Deus. Trabalhe em Deus. Trabalhe com Deus. Faça tudo para Deus. Mas quando chegar diante dele, agora não, agora é de freio. Agora é hora de estar com ele. Agora é hora de me jogar. Jogar-me diante daquele que é mais importante, que é a coisa mais importante da família. É mais importante do trabalho. É mais importante que as perdas. É mais importante do que aquele que está passando na cidade. Eles precisam saber que eu carrego e eu tenho um relacionamento com alguém que é importante. E é Ele, e só Ele que me abençoa. Deus lhe dê paz. Semana de bênção. Amém?